Bem-vindas e bem-vindos a mais um programa Entre Elas. Você conhece um movimento muito comentado na internet chamado Red Pill? Pois então, nossa equipe foi às ruas para ver o que as pessoas acham desse movimento. Acompanhem com a gente. O movimento Red Pill nasceu nos Estados Unidos em meados dos anos 2000. Com a ideia do filme Matrix, os Red Pills acreditam que despertaram do sistema. Porque quando ela começa a postar coisa informativa, coisa que ela se propôs a fazer, vai pegar 5 likes. Aí ela posta foto do 70 mil likes. Já tem seguidor. E aí os gados tá tudo no direct. E os gados, nossa, gostosa, não sei o que, mano. Porra, você quer relacionar com a mulher dessa? Eu não quero. Pensamentos que colocam a mulher em uma posição inferior à dos homens. Em pleno século XXI, mesmo com todos os avanços dos direitos das mulheres, esse movimento tem viralizado. E nós viemos para a rua para escutar a opinião das pessoas. Conhece o movimento Red Pill? Não. Já ouvi falar. Não. Não conheço. É um movimento que acredita que as mulheres valem menos do que os homens, que a gente é inferior a eles. Um exemplo das crenças deles é que a mulher tem que ser submissa, ficar em casa, lavar roupa, essas coisas. Esse é um movimento bem atual, ele está sendo muito grande na internet. O que a senhora pensa sobre esse tipo de pensamentos? Eu acho que tá errado isso aí. Eu acho que eles são os machistas, só isso. Que é um pensamento ruim e antigo. Eu acho que sempre vai existir, dos dois lados. Então é difícil opinar. Não acho legal. Só que eu tenho alguns pensamentos em relação a essa questão do feminismo e tudo mais, que é uma opinião, digamos assim, pode ser diferente, né? Algumas coisas eu concordo, outras não. Ainda mais no século que a gente está vivendo, né? Isso era lá da minha época. Eu sou lá de 60, que o homem, né, prova tanto que eu tenho 30 anos de casamento e parei de trabalhar porque eu ficava em casa para cuidar do filho porque o marido achava que não podia, né, já sair mais, trabalhar, que eu já tinha os filhos, cuidar dos filhos, né. Então isso aí, hoje em dia, só maravilha, né, para as mulheres de hoje. Eu acho que é um movimento que vem aí só para escancarar muitas coisas que a sociedade realmente pensa sobre as pessoas, né? É um movimento muito retrógrado e que está ganhando visibilidade, está ganhando espaço e que é importante e necessário, sim, fazer debates em relação a isso, mas que é preciso também tomar cuidado com essa gente. Claro, acho que eu penso que todo mundo tem que ter esses direitos iguais, tanto homem quanto a mulher. E não tem essa coisa de um ser superior ao outro, sabe? Acho que o mundo só vai pra frente se todo mundo tiver o mesmo direito, né? Que é muito preconceito contra as mulheres, sendo que os homens fazem as mesmas coisas e não são julgados. No passado eu pensava assim, mas agora não deve se pensar assim. É um movimento que está muito forte na internet. É mais na internet, a gente não vê tanto na rua. E o senhor tem uma ideia do porquê, de repente, esse movimento está tão forte, mesmo a gente estando em pleno século XXI? Sim, por causa da resistência de pessoas que não querem evoluir. Pessoas que acham que têm poder sobre outras, porque uma é feminina e a outra é masculina. Para mim, dentro da minha concepção, somos todos iguais. Até quando eu vim embora pra cá, que eu fui trabalhar, que daí quando eu achei marido, que eu casei, ele queria me socar dentro de casa, só que eu bati o pé, digo, não. Digo, eu não vou depender só do ter o mingadinho ali. Digo, não, eu vou trabalhar. E fui à luta. Bom, agora que acompanhamos um pouquinho do que as pessoas pensam sobre esse movimento nas ruas, nós vamos conversar aqui no estúdio com as nossas convidadas. Então, a advogada Juliana Camargo e a psicóloga clínica Larissa Bernardino dos Santos. Muito obrigada por estarem com a gente, meninas. Bom, vocês conheciam esse movimento Red Pill? Conheciam? O que vocês acham? Então, vamos falar um pouquinho da opinião de vocês primeiro. Bom, eu tinha um conhecimento sobre esse movimento básico de internet, do que a gente recebe na internet, né, das informações da internet. Depois do convite aqui para o programa, eu dei uma pesquisada, pesquisei sobre o movimento, conversei com pessoas que pudessem entender mais sobre o movimento. Assim como na enquete, eu também encontrei poucas pessoas que conheciam o movimento, né? Mas é basicamente isso. São homens, né, que vieram ali desse movimento nos Estados Unidos, que pregam que nós, mulheres, devemos nos adaptar ao homem, né? Que ele seria um ser superior
e que nós deveríamos nos adaptar à rotina deles. Então, por óbvio, como sendo mulher, né, não há como a gente concordar com esse tipo de postura, né? Lari, tu vê isso no consultório? Então, infelizmente, sim, e é um movimento que ele é um grande retrocesso, né, em todas as conquistas que nós já tivemos. A gente precisa entender que hoje ocupar esse lugar de fala que nós temos é uma conquista das mulheres que demorou muito tempo para nós conseguirmos chegar até aqui. Então, quando o movimento tem falas que colocam a mulher num tipo, né? A mulher ela tem que fazer isso, ela tem que se adaptar, ela tem que ter esses valores para ser uma mulher de valor, né? Que essa é uma das frases que eles trazem bastante. Retrocede muitos avanços que nós já tivemos, né? Porque hoje nós lutamos para que a mulher, da forma que ela é, com as suas qualidades, com a sua subjetividade, ela possa existir e não colocar ela numa caixa. Né? E esse movimento traz muito forte. Então, é algo que nós precisamos conversar muito e fico muito feliz com esse convite para a gente poder debater mesmo e trazer isso para todos os lugares, para que as pessoas pensem, para a gente não retroceder a tudo aquilo que nós já conquistamos. É claro que o movimento, ele tem um nome, enfim, ele ganhou grande proporção, mas é comportamentos que a gente ainda nota e até a gente pode falar por que ele ganhou tantos adeptos, porque ele foi, pelo que eu acompanhei, ele ganhou muitos seguidores em pouco tempo, assim, então foi uma coisa que quer dizer que as pessoas mais ou menos, alguns homens ainda pensam assim, e até algumas mulheres, né, pensam assim, né, e por que ainda pensam assim, será? Eu acho que a minha colega aqui vai poder explicar melhor, né, por ser da área dela, mas é bem isso que tu falou. Na verdade, alguns homens já pensam dessa maneira e esse movimento só trouxe voz para eles, né? Porque eles acabam não se expressando, não falando, mantendo isso em sigilo e demonstrando em pequenos atos do dia a dia que a gente percebe. E esse movimento trouxe essa visibilidade para eles na internet, que é de fácil acesso para todo mundo, né? Sem muito controle dos conteúdos que são postados ali. E que as pessoas tomam como verdade, às vezes. Né? Exatamente, porque a internet trouxe isso, né? Com a fake news, enfim, que as pessoas tomam aquilo como verdade e não pesquisam, não procuram se atualizar, não procuram ir mais a fundo. Tem muita gente pensando aquilo e às vezes não. Né? E como ela trouxe os direitos que a gente vem conquistando, né? Nós, mulheres, temos o direito de voto desde 1932. É muito novo o nosso direito de voto. Em 2006, a gente teve a Lei Maria da Penha, né? Depois, a gente vai ter, em 2015, o feminicídio. E a gente percebe que o lapso temporal vai diminuindo, conforme a sociedade vai progredindo nessa questão. E esse movimento acaba trazendo esse retrocesso, porque a gente já vem a duras penas conquistando, né? Então, é algo que precisa ser tomado cuidado, né? Não é só a liberdade de expressão que vale, precisa ter essa noção de onde começa o direito do outro também, né? É importante trazer. É bem por isso, porque a voz da mulher ela é temida há muito tempo, né? Ainda na Grécia Antiga, nós mulheres não éramos consideradas como cidadãs, então nós ficávamos fora de todas as discussões da sociedade, né? E lá em 1827 foi quando as meninas foram liberadas a frequentar escolas. Muito tempo depois que os meninos, né? Então nós não tínhamos nem acesso à educação. E lembrando um pouco dos direitos, né? Que eu também gosto bastante de entender essa luta toda. Foi só em 1962 que nós tivemos acesso à pílula anticoncepcional, que trouxe maior liberdade e autonomia para o nosso corpo. Muito tempo depois, que a gente pôde entender se a maternidade é algo que sim, eu quero neste momento ou não, né? Então, é muito triste quando a gente olha para tudo isso, para muitos direitos conquistados que estão, de alguma forma, sendo ameaçados, né, por um pensamento muito forte, com muitos adeptos. Então, a gente precisa entender que força é essa que é tão temida? Porque a nossa voz, ela causa tanto espanto. E o Freud, inclusive, ele traz uma frase que eu gosto muito, que é: todo excesso esconde uma falta. Então, que falta é essa? Que eu, enquanto sujeito homem, eu preciso colocar uma mulher abaixo de mim, preciso reprimir ela para que eu me sinta forte. Então, que falta é essa, né? Que interessante isso que tu traz né, parece que a voz da mulher é realmente temida, né? O poder da mulher é temido, por isso parece que tentam abafar ou diminuir, né? Então, eu acho que esses movimentos vêm para mostrar isso, que
enfim, é uma forma de diminuir uma mulher. E o quanto que esses movimentos acabam incentivando mais até a violência de gênero. Eu acho que isso também a gente pode perceber, né? Vocês falaram até um pouquinho do feminicídio, mas acho que movimentos assim também podem afetar nesse quesito, né? Sim, até porque eles trazem essa falsa sensação de que o homem tem um domínio sobre a mulher, né? De que a mulher seria uma propriedade do homem. Isso é perigoso, principalmente na internet, porque incentiva os jovens, né? E a gente tem essa questão também dos eleitos, enfim, dos nossos governadores, na grande maioria homens, né? E esses jovens vão ser eleitores e vão votar em governantes, em quem vai compor o legislativo, que são quem vão trazer as novas leis para nós e acompanhar esse movimento da sociedade, né? Também acho assim que incentiva, Lari, que pode causar esse crescimento desses movimentos. O que pode causar, muitas vezes, é essa autorização para usar força, né? Porque me mostra muito, assim, eu consumi um pouco desse conteúdo até para entender. E algumas falas trazem muito essa questão de a força do homem, né? O homem de valor e a mulher de valor. Então, esse homem de valor, ele é um homem forte, por tudo aquilo que eu vi, né, nos vídeos e tudo mais. É um homem forte, é um homem viril e que ele não pode demonstrar suas emoções de vulnerabilidade. E nós, enquanto seres humanos, mulheres, homens, nós temos vulnerabilidade, né? Nós precisamos, a Brené Brown é uma das autoras que fala muito sobre isso, inclusive, e nós temos emoções. E não é porque eu estou triste, porque eu estou com raiva, que isso não é importante, né? E os homens precisam aprender a lidar com essas emoções. Então, me mostra um grande descontrole, muitas vezes, em aceitar as suas próprias emoções e lidar com elas, gerando um descontrole da raiva que pode gerar uma agressão. E isso ainda tendo uma validação, né? Eu posso ser agressivo, porque este é o homem forte. Então, é importante pensar, né? Até a gente for ver pelo lado do homem, tem um documentário que é O Silêncio dos Homens, que fala que de cada 10 homens, 7 não falam sobre suas fragilidades, né? Então, às vezes, parece que em vez de se autorresponsabilizar, eles atacam, né? Então, tipo, eles diminuem para poder se sentir melhores, talvez, por não ter essa abertura, né? Então, acho que também tem isso na sociedade hoje, né? Que os homens ainda não conseguem demonstrar as fragilidades. E isso começa na infância, né? Isso começa desde a criança. Quando um pai, uma mãe dizem para uma criança, menino não chora. Menino não pode ser assim, menino, e tem que ser forte. Você não pode. Se o coleguinha te bater, você vai lá e vai bater mais. Quando hoje, os pais às vezes vão à escola para discutir com a professora direto, ao invés de entender isso, às vezes na frente do aluno, né? E eu escuto isso de relatos de colegas professoras. Quando vão à escola para tirar satisfação já na agressividade. Então, é preciso um autocontrole dos pais na criação dessas crianças, para ensinar desde pequeno que sim, nós temos várias emoções, nós precisamos entender elas, conhecer elas e aprender a lidar, né, de fato. Porque a gente nunca vai se livrar da tristeza, da raiva, da alegria, do nojo, enfim, mas a gente precisa aprender a conviver com elas desde criança, né? Acho que, né, Juliana, é uma forma de mudar esses pensamentos, além da educação nos filhos ou até de amigos, de conhecidos, é também no nosso círculo de amizade também, né? Não sei como é que a gente pode também mudar essa realidade que a gente acaba encontrando, né? Sim, com certeza. Eu acho que esse movimento traz muito essa questão do estereótipo, né? De que o homem pode ser forte, raivoso, e vai ser adepto desses sentimentos, e a mulher é que vai ser sensível, que vai chorar. E não, somos todos seres humanos. Nós mulheres também somos fortes, muito fortes. Eles também podem ser sensíveis. É isso que a gente vem tentando desconstruir e que esse movimento está tentando barrar essa evolução, né? Que é algo muito importante. Inclusive, a gente estava conversando de que, se for comparar a um tempo atrás, hoje os homens procuram muito mais a terapia, né? O que não faziam, que também é esse movimento. Simplesmente esses preconceitos, né? Exatamente. Que o homem não procurava... De quebrar essas coisas que foram a nós impostas como sociedade, né? Para tentar trazer uma saúde psíquica para todo mundo, né? De que era certo o homem não procurar, de que não tem certo, eu acho, né? Ele estaria demonstrando vulnerabilidade, né? Que é o que ele não poderia dentro desse estereótipo, né? E dentro desse movimento do Red Pill, eles até classificam as mulheres, né? Então, assim,
Essa é separada, essa é rodada, essa não sei o que. Isso é muito injusto, né, eu acho, porque a gente não pode classificar, acho que ninguém, muito menos as mulheres, por fazer alguma coisa, tá em alguma situação, está passando por alguma situação, né, ou por diminuir ela por estar naquela situação. Vocês acompanharam isso também? Sim, acho que esse termo que eles usam de homem de valor e mulher de valor, eu acho muito impactante. A primeira vez que eu ouvi, eu fiquei pensando, como que tu pode distinguir o que é valor para ti, né? São tantos valores, são tantas as possibilidades dentro disso para te definir o que seria uma mulher de valor ou um homem de valor, né? É um pensamento assim muito retrógrado que provavelmente vem para esconder alguma falta que existe aí nesses homens e nesse movimento. Exatamente. É muito duro, né? Ouvir tudo isso e ver que uma mulher que ela tem filhos, então ela não pode mais se relacionar, ela precisa viver em prol daquele filho porque ela cometeu um erro em engravidar e ser uma mãe solteira. Então, isso é muito duro, né? De poder ouvir o tipo físico dessa mulher, nós que somos tão... de toda forma, o padrão, né, estético, ele vem para cima de nós de uma forma avassaladora. Nós tentando lutar para sair um pouco desse padrão, entender que existem vários tipos de corpos, que nós somos diferentes e que cada uma é bonita à sua maneira, na forma que é. E não, a mulher de valor, ela tem essas características. Tudo aquilo que fugir disso tá fora. Então, exclui, né? Não é nenhuma forma de eu poder entender que são, para mim, essas características me agradam mais. Não, mas a gente cria um padrão de mulher de valor. E isso é muito duro com todas nós, né? Quanto desumano é isso, eu acho. Totalmente, assim. Quando eu fiz ainda, né, o meu TCC, na época da graduação, eu estudei empoderamento feminino na transição para a maternidade. E lá eu tentei buscar identificar como que a mulher se sente enquanto mulher quando ela se torna mãe. E o que mais aparecia as mulheres, elas se perdem. A gente se perde quando se torna mãe, porque quem é essa mulher de agora? Então, imagina com um padrão desse, né, da mulher de valor, como que eu fico nisso tudo? Então, eu já não existo mais enquanto mulher. Agora, eu sou unicamente mãe dessa criança e eu não posso mais me relacionar com outras pessoas se esse relacionamento com o pai da criança não deu certo. E isso segrega, que essa mulher ela vai ver eternamente voltada para a maternidade. Isso precisa ser uma escolha e não um destino certo, né? Porque você não é uma mulher de valor, então você não pode mais se relacionar. É muito duro, muito difícil e entender que muitas pessoas ainda têm esse pensamento. É bastante doloroso mesmo. E acho que falta de empatia também, né? Porque não sabe nada da situação da pessoa e já sai classificando, né? Bom, mas enfim, a gente está encerrando o tempo desse primeiro bloco já, passou super rápido. E você que está nos acompanhando, não saia daí, nós voltamos já já com mais um pouquinho sobre esse movimento Red Pill. Até já! Quem nunca ouviu a expressão "a coisa tá preta" quando alguém quer se referir a alguma situação ruim? Saiba que essa é uma expressão racista que denota preconceito ao associar algo desagradável ao grupo de pessoas negras. Por isso, nunca diga "a coisa tá preta" quando quiser descrever alguma coisa difícil ou complicada. Diz por aí que saía vagar os olhos pela noite, sem nem ao menos saber por onde caminhar. Diz que me perdia em sonhos e sofria aos prantos, com a mais ínfima possibilidade de não mais poder voar. Diz que fechava os olhos feito um louco e tropeçava nas calçadas sem ter hora pra voltar. Diz que tacava pedras na lua, procurava coisas inteiramente suas e já não sabia o que era início, fim ou desenrolar. Diz que era lunático, desajustado, mas ninguém sabe, ninguém viu, que afinal sorria sempre, sem desgosto, pois já cansara de gastar o tempo com pranto intenso, sem nem ao menos um abraçar. Beijava agora os dias soltos, agarrando sempre o próprio impulso de não deixar o tempo lhe amargurar. Ainda que pareça em vão ou estático, entrego-me ao amor, quanto posse por inteiro. Ainda que me faça parecer um louco, ainda que me faça parecer pouco são ou lunático, entrego-me ao amor, tal e qual me veio. Não há espaço que o seu ocupe ao amor, que não transborde pelo papel. De volta com Entre Elas,
Hoje, falando um pouquinho mais sobre o movimento Red Pill, eu estou com as convidadas Juliana e Larissa, mas nós também conversamos com uma historiadora que fala do papel da mulher no século XX e como ela se identifica bastante com esse movimento do Red Pill. Acompanhe com a gente. Entre elas, então, agora nós vamos conversar com a historiadora Luísa Iotti, que aceitou conversar um pouquinho com nós sobre o papel da mulher nessa história de um tempo atrás até os dias atuais. Então, Luísa, muito obrigada por ter aceito nosso convite para participar do Entre Elas. Tá me escutando? Tudo certo? Tudo certo. Eu que agradeço esse convite. Acho importante participar de eventos e de programas que discutam o papel da mulher. O papel da mulher vem mudando no decorrer do tempo, graças à luta de mulheres comprometidas, atuantes e pensando em que nós devemos e podemos mudar o nosso papel no mundo. E isso tem sido bem importante, é uma luta que começou há algum tempo, principalmente na década de 60, quando grupos de mulheres começaram a atuar e lutar pelo seu papel na sociedade, um papel mais efetivo na sociedade, e também vem com a pílula anticoncepcional, que vai ter um papel muito importante na libertação da mulher de questões de sexualidade, questões de preconceitos, questões de liberdade, que vão ser muito importantes, porque antes a mulher sempre foi considerada como um patrimônio, primeiro do pai, do pátrio poder, saía do pátrio poder para passar para o poder do marido, sempre considerada como uma propriedade. O próprio rito do casamento é um tanto quanto testemunha disso, O pai leva a filha até o altar e a entrega para um marido, como se ela fosse uma coisa, como se ela fosse um objeto que passa de um homem para outro. Então, acho que com a pílula, com a luta das feministas, a gente vai conseguindo uma liberdade e aos poucos vai se tornando importante. E esses ritos que seguem até hoje, como que a gente pode ver isso? Será que é uma resistência da evolução desse papel da mulher na sociedade? Olha, existem muitas resistências, A própria forma como as mulheres educam seus filhos, A diferença que muitas mães ainda fazem entre a educação dos filhos homens e das filhas mulheres. Então, os filhos homens estão educados para sair, poder fazer outras coisas e não precisam cuidar da casa, não precisam participar das lides da casa. Já as meninas não, Elas têm mais responsabilidades na casa que os meninos. Então, essa é uma forma de educação que eu percebo que ainda continua sendo ministrada em casas e são as mães que ensinam isso. Então, começa pela própria educação em casa. Os meninos recebendo uma educação diferente das meninas. E quem faz isso? São as mães. Sim. Então, é um movimento das mulheres para as mulheres mesmo também. Isso. Então, ninguém vai lutar por um outro grupo social que não o próprio grupo social. Nenhum homem vai levantar a bandeira das mulheres, senão as próprias mulheres.
E isso começa dentro de casa. E começa a gente querendo transformar dentro da nossa própria casa. Dentro das nossas amizades, dentro da nossa família. Das nossas redes sociais, dentro da nossa família, mudando esses ritos, né? O que é um baile de debut, de debutantes? Apresentar as meninas de 15 anos para a sociedade. Ainda bem que poucas meninas estão se dispondo a isso, né? E como você vê esses movimentos como o Red Pill, que é como se fosse uma volta para o que era antigamente, do sistema que era antigamente. Como você vê esses movimentos surgindo? Olha, eu vejo com uma indignação muito grande, muito grande. Eu penso que esses caras são os verdadeiros, desculpa a palavra, mas são os verdadeiros imbecis, né? Porque eles estão querendo voltar num tempo que não tem mais retorno. Né? E eu me admiro se alguma mulher ainda compartilhar esse tipo de parceria com homens desse tipo que tem esse tipo de atitude. Não é mais admissível no século XXI. Voltar a coisas do século XVIII, do século XIX, quando a mulher era tratada como um nada, que não tivesse direito a nada. O próprio Código Civil mudou. Hoje nós temos liberdade, nós temos, com a Constituição Cidadã de 1988, nós somos iguais perante a lei. Ainda que na prática não muito, mas pelo menos esse ano a gente conseguiu pelo menos garantir que os salários devam ser iguais, né? Coisas que até agora a gente não tinha. Então, algumas lutas a gente está conseguindo. Então, esse movimento é totalmente fora do tempo e um retorno para uma coisa que eu acredito que as mulheres não vão mais se submeter a isso. E, Luísa, como que você vê esses grupos, esses movimentos que surgem, eles se sentem ameaçados, talvez, pelo avanço da mulher, e aí é como se eles pudessem parar esse avanço da mulher com esse movimento? Eu não sei, eu não tenho ainda certeza do que eles pretendem, porque eu acho difícil parar com o movimento das mulheres. Eu acho que eles pretendem, eles acabam chamando mais atenção ainda para o movimento das mulheres e fortalecendo o movimento das mulheres. Para uma luta ainda, para ir a luta mais avançar mais ainda. Eu acho que eles querem chamar a atenção para uma coisa do passado e que não tem mais retorno. Eu não entendo. Eu não entendo o que eles pretendem com isso, sinceramente. Além de chamar a atenção para eles próprios. E ganhar algum dinheiro com isso, porque eu sei que eles oferecem cursos, e tem gente tem homens que compram esses cursos para se autoafirmar, alguma coisa assim. Pode ser? Sim, pode ser, uma possibilidade. Então, antes de finalizar, prof. Luísa, a gente queria te perguntar também por que esses movimentos conservadores têm tantos adeptos? Por que eles atraem ainda um grande volume de pessoas? Porque tem pessoas que acreditam que no passado se vivia melhor. E hoje o mundo está mudando, que a gente está próximo do fim, a gente tem um avanço muito grande dessas religiões neopentecostais, a gente tem um avanço muito grande dessas ideias conservadoras,
dessa ideia de pensar que no período da ditadura era melhor, de pensar que a liberdade faz mal, que a liberdade em excesso pode causar malefícios para a sociedade, que o melhor era a família tradicional, pai, mãe, filhos, mesmo que a gente soubesse que esse pai tinha uma porção de amantes e que a mulher é que ficava em casa cuidando dos filhos, mas esse, para algumas pessoas, ainda parece o ideal de sociedade, mesmo que seja um ideal hipócrita, um ideal falso, mas na aparência é um ideal que para muitos era o que importava. Não importa a essência, não importa o que as pessoas sentem, não importa como elas estão vivendo, mas importa a aparência. E para muitos é a aparência que importa. Não importa, como é que é aquele ditado, não importa se tu é honesto, importa que tu pareça ser honesto. Não importa o que é, importa o que é. Então, será que antigamente a gente vivia era tão melhor assim, né? Não era melhor, era mais falso. A mulher se submetia a muita coisa, aceitava muita coisa, e hoje ela não aceita mais. No momento que ela tem a sua independência econômica, ela passa a não aceitar mais viver sob o teto com um homem que não a respeita. E por isso a gente vai ter tantos feminicídios, porque os homens ainda não aceitam isso. Então é melhor ter uma mulher que se acomode, que aceite com calma, com tranquilidade o que esse homem diz. Nós temos ainda resquícios de uma sociedade muito machista. Sim, a prova disso, esse surgimento desse movimento, né? Com certeza. Muito obrigada pela tua participação, pela tua contribuição com Entre Elas, tá? E a gente te espera para um outro programa, talvez aqui no estúdio, então, te aguarda, tá? Estou à disposição, eu que agradeço. Então, tá, muito obrigada, até logo. Até. Depois de acompanhar o depoimento da historiadora, nós podemos ver como essa cultura do patriarcado ainda está presente através desses movimentos. E o quanto a gente deve às lutas feministas nas nossas conquistas também, né? Então, como mesmo que nem a gente viu no vídeo do início que a mulher fala que não concorda com tudo do feminismo, mas enfim, a gente deve ao feminismo, às mulheres que lutaram, algumas conquistas que a gente tem hoje, né? Isso, acho que todos os direitos que nós mulheres adquirimos e conquistamos ao longo do tempo, nós devemos aos movimentos feministas. E por mais que não haja concordância em todos os pensamentos, em todos os ideais do movimento, nós só temos esse direito de discutir e de discordar por conta desses movimentos. Então, é preciso ter um pouco de consciência sobre o quanto o feminismo trouxe para nós mulheres, né, nessa questão de igualdade com os homens, né? Porque muitas vezes tem um entendimento equivocado de que o feminismo ele quer colocar a mulher num lugar de superioridade ao homem. E não é isso. Nós temos uma reparação histórica a ser feita. Nós temos uma questão de igualdade para trabalhar e todos os direitos para colocar a mulher simplesmente também no páreo, para que a mulher também possa construir. Porque a gente consegue construir quando o feminino e o masculino estão em parceria. E não o contrário. Enquanto a gente ficar numa disputa, né, de quem é maior, a gente não constrói, a gente constrói juntos. Mas, para isso, nós estamos, enquanto mulheres, claro, muito aquém aos homens ainda, né? Então, nós não temos que passar, mas sim estar juntos para poder construir. Muitas coisas são da mulher, muitas coisas, sim, também tem o homem, né? Nós temos o feminino e o masculino dentro de nós, mas é na parceria que a gente vai construir. Mas, para isso, né, a luta feminista, ela vem de muito tempo e ainda tem muito a avançar para que a gente consiga ir para frente, mas não retroceder. Então, esse movimento, com todo esse pensamento, com tudo aquilo que é colocado, coloca a mulher num lugar de submissão, um lugar que nós tentamos tanto sair, né?
E tentamos até hoje, né? O feminismo, ele é um termo que a gente usa muito no mundo jurídico, é a paridade de armas. Então, o feminismo é isso, ele busca a paridade de armas para nós mulheres, para que a gente tenha a mesma condição que os homens para chegar aos mesmos objetivos, né? E é engraçado porque esse movimento, ele mostra, além de tudo, né, que a gente conquistou e tem ainda a conquistar, a gente tem que é como se tivesse que manter isso, né? A gente tem que lutar por já manter. Então, a gente conquistou, mas não quer dizer que é nossa, é como se quisesse tirar o que a gente já conquistou ainda, né? Então, a gente tem que manter o que a gente conquistou e ainda, porque a gente tem muito mais para buscar, né? E até nessa questão, né, Juliana, porque a misoginia não é um crime, mas deveria ser, eu acho, algumas falas, né? Então... Ainda não é considerado crime, né? E é importante esses debates, esses movimentos feministas, esses movimentos de nós, mulheres, para que a gente consiga, lá no Legislativo, que projetos como transformar a misoginia em crime sejam aprovados, né? Porque a porcentagem de mulheres no Legislativo é minúscula perto da quantidade de homens. Sendo que o Brasil tem uma população de mais mulheres do que homens, né? Então, é uma coisa que precisa ser observada. Eu acredito que esse debate ele precisa, ainda que com muito cuidado, estender lá para as escolas. Porque ali a gente já precisa fomentar esse discurso todo. Ali a gente precisa entender que o menino ele também precisa fazer as suas tarefas domésticas, a menina também, o pai também, a mãe também, mas que é uma divisão de tarefas, né? Porque desde pequeno a criança às vezes aprende, né, que o menino faz tais coisas, a menina outras, que isso não posso fazer porque é de mulher, e isso é de homem. E começa desde ali. Então, é desde criança que a gente precisa começar a mudar esse pensamento, a mudar essa ideia. As meninas podem e devem dirigir, os meninos também. Quando um homem faz as suas atividades em casa, ele não está ajudando, ele está apenas compartilhando tarefas, que são dos dois. E isso não vai alterar a sua energia, né? Um homem que lava a louça é um homem que está lavando a louça da louça que ele sujou, que é algo completamente normal. Assim como uma mulher que ela troca uma lâmpada, é algo, a lâmpada apagou e eu posso trocar. Nós conseguimos fazer isso, né? Nós não precisamos nos sentir menos por fazer isso, e nem o homem. Mas é preciso aceitar que nós temos fragilidades. E isso é algo que a gente não percebe, né? Nesse movimento, essas falas de que o homem ele é menos viril se ele aceita a sua vulnerabilidade, se ele aceita a sua fragilidade. Muito pelo contrário, ele só vai ser humano, né? E eu acho que até nossa, assim, digo, nossa geração também usa esse diário, porque a gente cresceu vendo a mulher como objeto, né? Então, nas campanhas, a gente via muito a mulher como objeto. Então, é muito nós também desconstruir isso, né? Porque a gente vem de uma cultura assim ainda. Então, a gente também tem esse exercício de não repetir e também de passar para, enfim, para as crianças ou nas escolas, a gente também acompanhar a educação de não replicar esse pensamento e esse movimento, né? E a gente vem observando isso nas propagandas, na evolução das propagandas, na comercialização, até na própria propaganda de cosméticos, né? Já se tem uma abordagem diferente, que é para realçar sua própria beleza, de belezas diferentes. Já não tem mais aquela coisa voltada para objetificação da mulher, né? Sim, mulher só jovens e magras, né? Então, mulher é todo mundo, é mulher com um pouco mais de idade, com um pouco mais cheinha, um pouco menos cheinha. Então, não tem essa coisa, né, de só ter um modelo de mulher e aquele é o padrão certo, né? E o que a gente pode ver também é a construção dos relacionamentos hoje, né? Porque como movimentos assim crescem muito na internet, a gente vê que muita coisa acontece na internet e não acontece, né, na realidade, né? Então, o que é a realidade? O que é o que a gente vive dentro de uma internet? Então, eles são muito produtos de grupos que criam dentro de blogs, de sites, né? E eu acho que as pessoas estão com dificuldade de se relacionar. Talvez por fato da pandemia, talvez por fato de acabarem vinculando tudo a seus celulares, né? Mas a gente também pode, acho que isso também, esse fato de os homens não conseguirem se relacionar também vem dessas coisas tipo de pandemia e internet, enfim. A pandemia, ela fez com que a gente se relacionasse muito de forma online, né? E ela é uma tela, né? Temos uma tela atrás e a gente consegue se sentir protegido. Então, ainda que hoje é um pouco diferente, mas a internet foi considerada muito uma terra sem lei, né? Então, onde eu podia falar tudo o que eu queria, eu podia falar e fazer o que queria. E os relacionamentos foram muito para o mundo virtual.
Hoje, as crianças, elas já nascem também nesse mundo digital e já aprendem a fazer dessa forma. Mas a gente precisa ainda voltar para o olho no olho. Mas existe uma dificuldade, sim, de homens e mulheres que ainda não conseguem conversar de forma natural, presencial, porque é muito colocado também nas redes sociais a forma como eu devo ser. Então, se eu não for dessa forma, se a gente pensar no movimento, né, uma mulher de valor com tais características, esse homem não vai me aceitar. Então, eu me escondo atrás de filtros. E daí, na internet, eu sou de uma forma. E presencial eu posso ser de outra. Então, eu não quero mostrar o meu presencial, o meu real, né? Então, eu mostro um filtro, eu mostro a forma como eu quero ser vista, que não necessariamente sou como é real, né? Assim como os homens também. Então, eu acabo indo para trás das telas, onde eu mostro só aquilo que eu quero mostrar, me relaciono por lá e não preciso abraçar a minha vulnerabilidade, abraçar os meus defeitos, o que é real de mim, para o outro. Eu não preciso me expor de forma real no contato presencial. É muito o efeito do que a gente vê nas redes, né? A gente sempre quer mostrar o melhor da gente, o que melhor acontece na nossa vida, e às vezes não é o real, né? Então, às vezes, acho que uma forma de não se autorresponsabilizar é atacar, que é o que acho que é o que eles fazem, né? Acredito que depois da pandemia, quando as pessoas puderam voltar a se relacionar com o olho no olho, diante da dificuldade que alguns homens sofreram de conseguir entrar em contato com as mulheres, de se relacionar, eles podem usar de desculpa, né, esse movimento e essa questão de que é porque ela não é uma mulher de valor, então ela não me merece. Por isso, né, eu vou ser adepto a esse movimento. Por essa dificuldade de conseguir perceber que é outro ser humano, que vão ter falhas, que, né, somos seres humanos, de compreender além do estereótipo mulher, homem, fotos de perfis, né, de rede social, enfim. Tem uma forma de a gente resolver essas questões, assim, acho que como é que nós vamos mudar, né, isso que está se criando? Eu acho que é do diálogo e não do ataque, né, que acontece muito. Então, não sei se às vezes um homem se sente inferior, talvez conversar, talvez falar, para não propagar mais violência, mais ataques, assim, que não precisa, né? Isso, podendo trazer que o homem ele também pode chorar, que o homem também é vulnerável, também tem suas fragilidades, né? Assim como a mulher, e isso não nos faz menos, isso nos faz humanos. Dar continuidade no que a gente está fazendo aqui, né? Nos reunir, conversar em nossos ciclos de amigos, no trabalho, e trazer isso de que não há necessidade dessa estereotipização. Desculpa. Não há necessidade desse quadrado de botar cada um em uma forminha, né? Que a gente pode ser humano, que a gente pode ir além do que nos é socialmente imposto. E conversar ali nos grupos, inclusive, eu frequento um grupo de mulheres aqui em Caxias, na Escola de Dança Rosa Norte, idealizado pela Mariana Rockmiller, que são mulheres que se reúnem para conversar sobre isso, sobre diversos temas, sobre o empoderamento feminino. E uma frase que foi dita numa dessas nossas reuniões que foi bem interessante é que o machismo diz que mulheres, quando estão reunidas, são para fofocar. E, ao contrário disso, mulheres reunidas revolucionam. Então, a gente precisa ter isso em mente, nós, como mulheres, dar continuidade à luta, porque, como tu disse, a gente precisa continuar lutando para manter os nossos direitos e levar isso para o maior número de pessoas possíveis ali que a gente conviva. Então, a gente nota que, com esse movimento, que tem uma onda de conservadorismo, né? Que eu quero manter um padrão que existia e não pode ser nada diferente daquilo, né? Que parece que aquele é um lugar seguro, né? Aquilo que... mulheres que são voltadas ao homem, né? Então, eles têm muito essa construção de não pode ser nada diferente daquilo, né? É muito de se manter na zona de conforto, né? E a gente percebe como essa onda de conservadorismo afeta em todas as áreas da sociedade, política, e traz força para esse movimento também, porque o que eles pregam está dentro dos princípios do conservadorismo. Porque para nós é retroceder, né? Porque a gente acaba excluindo todas as formas de existir. Nós não temos uma forma que é correta para existir, né? Nós temos uma orientação sexual, nós temos a nossa própria subjetividade, a nossa forma de pensar e ser no mundo. E hoje a mulher, ela pode ser a dona do seu próprio castelo, ela não precisa ser salva.
Então, por muito tempo, nós vivemos com as histórias das princesas em que nós precisávamos ser resgatadas. Nós estávamos lá no alto de um castelo e precisava de um príncipe. Hoje a gente pode construir o castelo, a gente pode ser hoje a dona da empresa, a diretora da empresa. Ainda que, por muitas vezes, quando se pede pelo gerente em uma loja, se fala, onde está o gerente? Né? Não é algo, onde está a pessoa que gerencia aqui? Então, ainda esses cargos são atribuídos aos homens. Onde está o dono da empresa? O dono da empresa, né? Sendo que hoje nós podemos ser também. Hoje a gente precisa repassar esse conhecimento desde a infância, né? Repito, porque eu sei o quanto é importante na formação do ser humano essa ideia de que nós podemos sim ser tudo o que nós quisermos, né? A gente precisa se propor a isso, se dedicar para isso, e temos qualidades, temos capacidades iguais, né? É o conjunto, é a parceria que faz a gente crescer. E desvincular essa coisa de que a mulher precisa do homem para ser feliz, né? Precisa casar para ser feliz, precisa estar com alguém para estar feliz, né? Então, eu acho que isso também que afeta eles, porque elas veem que as mulheres conseguem ser independentes o suficiente para não precisar de um homem. E muito da rivalidade feminina que nos é instigado vem disso, como se nós tivéssemos ainda que competir, como por ser princesas que, né, vão entrar numa competição por um bom partido, por um bom homem, por um homem de valor. Então, nós mulheres precisamos desconstruir isso também, que a gente nota que é muito impregnado ainda, que é algo que a gente faz de forma inconsciente, mas que ainda existe dessa questão da rivalidade feminina. Sim, que acaba afetando ele, estimulando essa rivalidade feminina ainda, né? E falando, me veio muito aquela cena da Cinderela, em que tem um sapatinho que entra em um pé específico, né? Então, tem uma característica certa para encaixar naquele sapatinho para, então, ser a companhia do príncipe. Então, só aquela que entrar nesse lugar, ela é a parceira ideal para esse príncipe. O quanto isso, desde pequenas, né, é fomentado na nossa imaginação e em tudo aquilo que a gente acaba criando como crença também, que leva para o resto da vida. Eu acho que os contos de fadas também mudaram bastante, né? Porque muito se era fomentado a Bela e a Fera, por exemplo. Traz aquela questão de que você vai conseguir mudar o homem, o que deixa muitas mulheres em situação de relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, né? E hoje a gente percebe que vem tendo essa mudança com a Princesa Valente, a Princesa Moana, já vai mudando o cenário desde criança, né? Que é muito importante, de que tu pode ser uma princesa sem precisar de um príncipe. Sim. E que tu pode ir atrás sozinha dos teus sonhos, exatamente. Sim. Enquanto tudo isso afeta também a mulher, né? Porque se a gente não se enquadra nessa coisa que foi criada há um tempo atrás, isso também nos faz a gente se sentir mal, né? Vulnerável, né? Então, eu acho que essa criação que mulher tem que ser assim. Então, a gente não tem que ser assim, não. Ninguém tem que ser assim. Ou de uma criada, cada um tem que ser o que é, né? Independente de qualquer coisa que foi imposta. E também nessa rivalidade, né? De sair dessa coisa de homem, mulher, mas uma guerra de sexos, né? Quem que é melhor, quem que é maior. Não tem isso, é todo mundo numa linha, seres humanos, eu acredito que seja, né? Não criar uma rivalidade porque mulher é mais isso, homem é mais aquilo. E acho que esse movimento também vem nos mostrar também isso, né? Acho que o ensinamento dele, porque é o que a gente pode tirar disso, né? Desse movimento que cresceu assim. Nos mostra que ainda tem muita coisa a melhorar, muita coisa a prestar atenção, né? Porque tudo aquilo que a gente precisa está dentro de nós, né? A gente precisa se conhecer para conseguir acessar esses recursos, essas ferramentas e então ser, né, a nossa própria força. Certo. Bom, então, meninas, vou encerrar o programa de hoje, né, com essas mensagens muito legais e agradecer muito a presença de vocês, a contribuição de vocês, né. Eu acho que a gente conseguiu passar por vários campos e trazer uma coisa legal para esse movimento que é um pouco pesado e um pouco difícil, né? Quando a gente acessa ele, a gente se sente até um pouco mal de ver e de acompanhar. E acho que a gente tentou trazer uma forma diferente de ver tudo isso, né? Então, agradecer muito a presença de vocês e você que está nos acompanhando. Agradecemos muito a sua companhia e te aguardamos para um próximo Entre Elas. Até lá!